Olá, estamos aqui de novo. O tema hoje é relacionado às amígdalas da faringe, amidalite de repetição. Você conhece alguém ou já sofreu com isso na infância? Conhece alguém que sofre de amidalite de repetição, amidalite crônica? As amígdalas que incham, ficam vermelhas quando abre a boca, cheio de pus. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Isso envolve geralmente mais criança, até os seus 10, 12 anos de idade. Mas nós vamos falar de uma maneira geral de toda a região da faringe, de toda a região aqui da fala também, que envolve muitas dores de garganta. Então, se você tem dores de garganta, independente se tem a ver com amígdala ou não, é esse assunto que eu vou abordar aqui com vocês hoje. Dores de garganta, amidalites de repetição em crianças e adultos. Para quem está me assistindo pela primeira vez aí, meu nome é Gustavo, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, sou socorrista também, professor de pós-graduação há 13 anos, desenvolvi uma técnica chamada terapia sintrópica, que é uma técnica que envolve a neurociência, a nova medicina germânica, estudos transgeracionais e a cinesiologia aplicada, e venho atendi mais de 10 mil pacientes até hoje, nesses 22 anos. Então, para quem não me conhece ainda, um breve resumo, e já desde 2007 para cá, eu estou na área terapêutica do processo, que é a parte de terapia, que envolve muito do emocional também. Amígdala a gente tem aqui na faringe, mas a gente tem as amígdalas cerebrais. Lá no meio, entre o corpo caloso, entre um hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, você tem as amígdalas lá cerebrais. Então tem a amígdala no cérebro também, que é diferente, óbvio, o formato, etc., função. Mas nós vamos falar sobre as amígdalas da faringe, certo? A primeira coisa a entender é a palavra repetição, amidalite de repetição. Na verdade, você pode ter várias doenças de repetição. Cistite de repetição, otite de repetição, tendinite de repetição. Você pode ter várias coisas de repetição. Repetição só está indicando que ficou crônico. Gustavo, ficou crônico significa que está incurável? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficou mais difícil de se tratar. Essa é a verdade, ficou um pouquinho mais difícil, mas não impossível, tá? E tudo sempre tem a esperança de que possa curar totalmente, tudo, tá? Não com medicamento, obviamente, porque o remédio remedia, vocês sabem disso. O remédio ele é bom, ele tem a sua função. Por exemplo, no caso da amidalite, deve tomar antibiótico ou não? Deve tomar anti-inflamatório ou não? Primeiro a gente tem que entender para que serve, para que foi inventado o anti-inflamatório, para que foi inventado o antibiótico. Então vou falar para vocês aqui. Nós temos uma classe de medicamentos, os analgésicos, anti-inflamatórios, os antibióticos, que são os mais comuns que rodeiam as doenças e sintomas do dia a dia, que a maioria das pessoas tem. Tá? O analgésico, de uma forma geral, sozinho, ele não tem grandes malefícios não, tá? Ele até tem efeito colateral, depende o analgésico, depende a dose, etc, etc. Mas o analgésico sozinho, quando ele é só analgésico, ele não tem grandes malefícios. O problema é quando você tem anti-inflamatório, quando você tem antibiótico. Anti-inflamatório e antibiótico, eles foram inventados para grandes inflamações, para grandes infecções. Então, quando uma pessoa tem artrite reumatoide, que tem várias articulações do corpo inflamadas, e a inflamação não tem pus, tá? Isso é uma grande diferencial entre inflamação e entre infecção, tá? É a presença de pus.
Então, a inflamação fica vermelho, quente, dói. Na infecção também fica vermelho, quente e dói, só que tem um adicional, tem pus. Então, na inflamação, quando você tem uma artrite reumatoide que tem várias articulações acometidas e a pessoa está gritando de dor, qualquer movimento dói, o anti-inflamatório foi inventado para isso, para amenizar as grandes inflamações. Agora, se você vai ali no beach tênis, se o homem vai ali no futebol e dá uma viradinha no tornozelo, ou no joelho, ou leva uma pancadinha e dói, tem uma pequena contratura muscular, e aí você pega e toma um anti-inflamatório, achando que você está fazendo um grande benefício, porque você vai se sentir mais confortável, vai diminuir a dor, etc, etc. Você acabou de dar um tiro no pé. Sabia disso? Quando você tem uma dorzinha de garganta e vai lá toma um anti-inflamatório, você acabou de dar um tiro no pé. Sabia? Por quê? Porque a inflamação aguda ela é benéfica. Eu quero que vocês entendam isso. Muitos fisioterapeutas, muitos profissionais da área de saúde não aprendem isso. Que inflamação tem o seu benefício, ela é benéfica. Ela tem que vir. Ela foi inventada, o corpo faz isso naturalmente. Quando você dá uma topada com o teu dedão na quina da mesa, essa ponta do dedão vai ficar vermelho, vai irrigar mais, vai criar um processo inflamatório ali. Esse processo inflamatório é desejável. Quero que vocês entendam isso. Você não pode conter esse processo inflamatório inicial. Ele precisa de ter esse processo inflamatório inicial. Porque é através da inflamação que vai cicatrizar. Através do vermelhidão, da chegada de mais sangue, vai trazer mais oxigênio, vai trazer mais nutriente, vai mudar a frequência da célula. Precisa ter inflamação para mudar a frequência, para poder criar células novas, para poder cicatrizar. Precisa ter o processo inflamatório. Só que as pessoas já estão com anti-inflamatório. Isso é negativo. Por quê? Porque daí daqui a pouco é aquele joelho que quando chove dói. É aquela lombar que muda a temperatura, a pressão, começa a sentir. Você sabe que vai chover, está doendo minha lombar. Você já ouviu isso. Entendeu? Por quê? Porque quando você precisou da inflamação, você tacou lá anti-inflamatório. Ah, Gustavo, mas eu não sabia, o médico não me explicou. Pois é, eu sei disso. Eu já passei isso quando eu era adolescente e jovem também. Porque você vai num médico, o médico aprendeu na faculdade prescrever droga, remédio. Ele não aprendeu outra coisa. Então quando você chega lá, você está pagando ele, o convênio está pagando ele se sente meio obrigado a prescrever alguma coisa. Você tem que sair dali com alguma coisa prescrita. Então, os médicos aprendem isso. Porque são as armas dele, e tudo bem. Agora, quando você tem um grande processo inflamatório, por exemplo, você vai arrancar um dente, aí sim o anti-inflamatório é benéfico. Aí sim o antibiótico é benéfico. Por quê? Porque você vai prevenir uma infecção e uma grande inflamação. Então o anti-inflamatório de maneira geral e o antibiótico de maneira geral, eles foram inventados para grandes inflamações, para grandes infecções. Quando a mulher tem uma cistite, comecei a arder no urinar, ela vai lá e se encharca de antibiótico, ela está dando um tiro no pé. Quando você tem uma dorzinha de garganta ou machucou o ombro na musculação e toma um anti-inflamatório, você acabou de dar um tiro no pé. Isso não é benéfico de nenhuma maneira. Agora, a pessoa está gritando de dor, tem um grande processo inflamatório em cirurgia, em um traumatismo grande. A pessoa travou da lombar, está gritando de dor. Aí tudo bem. Agora o que as pessoas fazem na maioria das vezes, eu não quero sentir dor. Então por que você não toma só um analgésico? Se você tomar só um analgésico,
É diferente você tomar um anti-inflamatório ou tomar um antibiótico. Ou tomar tudo junto. Tem pessoa que é assim, né? Ah, eu quero um medicamento que seja analgésico, anti-inflamatório e eu quero também um antibiótico. Você está dando vários tiros no pé aí. Isso não tem nada de produtivo. Então eu venho falando nas minhas lives, nas minhas aulas. São 22 anos que eu não tomo um anti-inflamatório, um antibiótico. Tem 22 anos isso. Primeiro que eu não tenho doença. Primeiro que eu não deixo o sintoma virar doença. Ah, de vez em quando eu tenho sintoma? Tenho. De vez em quando eu posso ter uma dorzinha de garganta? Sim. Mas você acha que eu vou tomar anti-inflamatório? Não. Eu vou ficar doente lá depois. Você acha que eu vou tomar Ah, eu tenho um pouquinho de pus, tenho um pouquinho de infecção na garganta. Você acha que eu vou tomar antibiótico? Não, óbvio que não. O corpo vai conseguir dar conta. Quando você tem uma grande doença perigosa, aí é diferente. Aí que foi inventado os anti-inflamatórios, o antibiótico. Então, por exemplo, você tem uma meningite, você tem que tomar antibiótico. Tem conversa. Você vai arriscar a tua vida? Eu não vou. Então eu não sou contra remédios, vocês entendem? Tem um momento para eles. Ah, foi diagnosticado, tenho foco de pneumonia. Você acha que eu vou tomar antibiótico? Óbvio que eu vou. Entendeu? Então, o antibiótico, o anti-inflamatório, ele foi inventado para grandes inflamações e grandes infecções. Então você que é pai, você que é mãe, você é inteligente para poder entender se o seu pediatra, para o seu filho, sua filha, está dando antibiótico demais, anti-inflamatório demais. Doutor, você tem que ter uma conversa franca, você está pagando ele. Doutor, o meu filho já tomou antibiótico demais. Eu não queria ficar dando, eu não queria dar anti-inflamatório. Não temos outro tratamento, outra solução? Você pode ter essa conversa aberta. Agora, se você está indo num profissional que ele fala, não, ele tem que tomar, e ele tem que tomar por muito tempo, você tem que, às vezes, reavaliar. Você tem que reavaliar. A não ser descartando, óbvio, como eu falei, doenças graves. Se o seu filho está com risco de pneumonia, de meningite. Agora, para uma otite, para uma inflamação, uma infecção no ouvido, para uma inflamaçãozinha, infecção na garganta, por mais que a criança vai sempre sentir muita dor. É normal. A criança sempre vai chorar com as placas brancas na amígdala. Porque ela sente dor e a criança responde, ela é muito sensível, bem mais sensível que um adulto, por exemplo, que ela não está acostumada a sentir dor. Então quando tem um negócio, ela grita mesmo. Não se deixe levar por isso. Você pode ter o raciocínio de estudar e ir atrás e encontrar essa informação que eu estou passando aqui. Até que ponto vale a pena? Nossa, realmente tá gigante as amígdalas. Realmente tá muito com placas brancas. Aí eu até avalio que é interessante, num primeiro momento, tratar com antibiótico, para dar uma diminuída. Mas a próxima, mas estamos falando de repetição, você não tem que ficar dando antibiótico. Por isso que a live de hoje aqui, para ajudar vocês. E quem tem pai, quem tem mãe, quem tem alguém que tem criança, clica aí no aviãozinho e manda para eles essa live aqui, para eles entenderem esse processo. Que às vezes o pai, a mãe, ou você adulto, você fica refém porque você não tem o conhecimento e você acha que é perigoso, você tem que ficar tomando anti-inflamatório, que você tem que ficar tomando antibiótico. E como eu falei, não é bem assim. Então eu expliquei um pouquinho sobre medicamento. Agora vamos falar sobre a repetição, que é a que eu estava falando, sobre amidalite e repetição. O que significa a repetição? Repetição é que ficou crônico. O que é crônico, Gustavo? Crônico é todo sintoma que passa de 3 meses. Então, como eu falo sempre, nosso corpo tem 3 meses de chance de se autocurar totalmente, sozinho, sem ajuda de nada. Ele consegue se autocurar, ponto final. Só que se você está com sintoma e já tem 3 meses, passando de 3 meses, começou a ficar crônico. Significa que está incurável, Gustavo? Não. Significa que está um pouquinho mais difícil de tratar, mas ainda é possível tratar, resolver e curar 100%.
é possível. Toda doença sempre tem a esperança. Nunca deixe um profissional de saúde tirar a tua esperança de qualquer doença. Não importa o que a medicina fala, entendeu? Não importa. Sempre existe a esperança. Porque tem gente se curando de câncer, tem gente se curando de Parkinson, tem gente se curando de Alzheimer, tem gente se curando de AIDS pelo mundo, com vários tipos de tratamento. Então, a esperança, ela sempre existe, tá? Ela sempre existe. E a primeira coisa que a gente tem que ir é num profissional que você se sinta seguro. Ah, mas eu fui e não deu resultado. Continue, porque saúde e doença é uma coisa complexa. Você tem a tua parte espiritual, você tem a tua parte emocional, você tem a tua parte racional, você tem a tua parte física. Olha quantos eu você é. Então, tem muitas variáveis aí no meio. Tem muitas. Então, às vezes, um profissional, rapidamente numa sessão, não vai dar conta de tratar a pessoa completamente e dar megas resultados rapidamente assim. Por isso que você tem que acreditar naquele profissional que está na tua frente e testar. E ir até o fim o tratamento. Ah, não deu certo? Vamos agora mudar de estratégia de caminho. Não tem problema nenhum. Significa que não funcionou lá? Não, significa que eu ainda não vi um resultado aparente. Pode ser que já tenha mudado alguma coisa, mas talvez eu não vi algo aparente. E tudo bem. E não ficar falando mal do outro profissional. Então, todos os profissionais têm as suas ferramentas. E elas têm a sua validade. Então, quando fala amidalite de repetição, a palavra repetição quer dizer aí que está crônico, que está vindo o tempo todo. Tem um mês, daqui 6 meses volta, daqui 1 ano volta, daqui 2 semanas volta, toda semana tem, entendeu? Isso pode ser para qualquer doença pode ficar crônico. Então, quando fala amidalite de repetição, significa que ficou crônico, só isso, tá? Crônico é incurável? Não. Crônico ficou um pouquinho mais complexo de ser tratado, mas ele ainda é possível totalmente ser resolvido, totalmente. Então, vocês entenderam a parte dos medicamentos que eu falei, anti-inflamatório, quando é inflamação, quando é infecção, a diferença entre tomar analgésico, tomar anti-inflamatório, tomar antibiótico e os excessos que são cometidos por aí. O termo crônico e de repetição, o que significa isso aí. E agora a gente vai para a parte mais importante que a maioria entrou aqui. Do ponto de vista emocional, Gustavo, choques emocionais do sistema nervoso. Eu posso desenvolver essa infecção. Mas se a infecção, Gustavo, não é por bactéria? Se a infecção se tem pus, que abre a boca lá, vê as amígdalas gigantes e toda com uns pontinhos brancos. Se não tem pus, não é infecção? Se tem pus, tem infecção. Se a infecção não tem bactéria ou vírus, não, é bactéria. Vírus não vai ter pus, tá? Normalmente. Bactéria que vai produzir pus. Mas então a culpa não é da bactéria, a causa da amidalite não é a bactéria. Do ponto de vista da medicina tradicional, é bactéria. Tá? Do ponto de vista da medicina tradicional, a medicina fala, haha, achamos aqui, é a bactéria que está destruindo a célula. De um ponto de vista de outros médicos do mundo, não é a bactéria. E se você estudar profundamente a nova medicina germânica, que foi descoberta por um médico alemão, que ele teve câncer de testículo, a esposa teve câncer do ovário, e eles se trataram sem químio e radioterapia, só entendendo o conflito emocional da perda dos filhos, e eles se curaram, e ele curou mais de 100 mil pacientes, 6 mil pacientes. Foi preso e tal, porque veio a perseguição. Você tratar pacientes sem remédio, vão te perseguir na medicina.
entendeu? Mas ele desenvolveu estudos de tomografia e ele descobriu uma coisa fascinante, que o micro-organismo, ele não é maléfico do jeito que se fala. Ele não é. Tanto é que a gente tem 10 vezes mais bactéria no corpo do que célula humana, sabia disso? Só você digitar no Google você vai ver. Nós temos 10 vezes mais bactéria no nosso corpo do que células humanas. Olha que louco isso. Mais que 10 vezes. O dado, se eu não me engano, é 10% da gente é célula humana. O resto é bactéria. Então tem bactéria no olho, tem no cabelo, tem no estômago, tem em tudo. Se bactéria fosse ruim do jeito que se fala, a gente já teria morrido há muito tempo. Então se você acredita numa divindade, você imagina que Deus vai fazer algo microscópico, uma bactéria, um vírus, só para te ferrar, só para te causar uma doença e você sofrer e morrer. Seria uma sacanagem cósmica. Isso não é nada de divino. Então, não é isso. A bactéria tem uma função, sim. Não dá para eu desenvolver aqui porque é bem complexo, tá? Mas das minhas aulas eu descrevo qual é a função da bactéria, o porquê ela é importante. Porque se fosse a bactéria a causa, você concorda comigo que você tomando antibiótico e ajudando com antibiótico o teu sistema imunológico a matar a bactéria, você não teria mais? Resolveu, não tem mais. Matei a bactéria, as bactérias. Por que eu vou toda semana ficar tendo? Ah, porque o meu sistema imunológico é fraco. Tem nada a ver com o teu sistema imunológico. O sistema imunológico fraco é para quem tem AIDS e para quem tem câncer grave. Tirando isso, você não tem nada a ver, a tua herpes labial não tem nada a ver com deficiência de sistema imunológico, nada. Então pensa comigo, se teu sistema imunológico cai no corpo inteiro, porque é no sangue. O mesmo sangue que está passando na boca, está passando depois no fígado, está passando no olho. O teu sangue está bolando pelo teu corpo inteiro e é ali no sangue que tem as células, que são os anticorpos dos nossos exércitos, dos nossos guerreiros. Então a herpes labial, que é por um vírus, segundo a medicina, vai atacar só ali e do ladinho não ataca. Você já parou para pensar? Que se fosse sistema imunológico baixo, essa herpes ia pro corpo inteiro. Por que ele fica só aqui? Por que ela não vai um pouquinho mais do lado? Por que ela não vai para cima? Por que ela não vai para a bochecha? Por que ela não vai na ponta do nariz? Por quê? Olha que interessante. Então quer dizer que milímetros do lado você tem imunidade alta e milímetros do lado você não tem imunidade alta? Nem faz sentido. Só que a gente não para pensar. A gente não para pensar isso. Então eu vou te dar uma outra visão. A medicina fala que a amidalite é por bactéria ou por vírus. É micro-organismo. Eu vou falar, segundo os estudos da nova medicina germânica, você tem sempre um choque emocional. Quais são os conflitos que geram amidalite, Gustavo? Então vamos lá. Olha a região que está as amígdalas, está aqui em cima. E o que nós temos aqui? Nós temos faringe, laringe, esôfago. Nós temos isso, que vai para o estômago. Então, a cavidade oral tem um tubo que vai para o estômago. É o ato de digerir. É você colocar um alimento, um pedaço de coisa na boca, mastigar e engolir. Quando você está mastigando e tentando engolir, essa função do engolir, da digestão, de não conseguir engolir algo, então pode anotar aí, que são 4 grandes conflitos. O primeiro, algo que eu não consigo engolir com medo e raiva. Vou falar de novo. São 4 grandes conflitos que geram amidalite. 4 grandes conflitos. O primeiro, algo que eu não consigo engolir com medo e raiva. Que pode ser o quê, Gustavo? A primeira hipótese sempre que você vai pensar, um alimento.
Então, quando é dado um alimento à força para a criança ou para o bebê, mamadeira, comida sólida, líquido, e é empurrado goela abaixo à força. Comida, remédios, cápsula, comprimido, xarope. Primeiro conflito que eu estou falando, conflito de dificuldade em engolir algo por medo e raiva. Dificuldade em engolir algo real, no real, não é metafórico. Eu não engulo aquela pessoa. Não é conflito de adulto. Estou falando em conflito real. Algo que colocou na boca e tinha que engolir a força. Medo, raiva em não conseguir engolir algo. Comida, remédio, bebida, peito da mãe. Eu dei alguns exemplos que podem ser gatilhos. Gatilhos. E às vezes depois o cérebro memoriza. Você teve que comer um brócolis à força. Depois, toda vez que tem que comer brócolis, pode ser que desenvolva um processo inflamatório. Entende? Então, primeiro conflito. Dificuldade em engolir algo por medo ou raiva. Comida, bebida, remédio, peito da mãe. Segundo conflito. A área da fala. Nós estamos aqui na área da fala. Medo com raiva de não poder falar algo. Medo, raiva e não poder falar algo. Na escola, numa prova, num trabalho, em casa. Quando a criança apronta, a mãe encurrala, diz quem foi. Se você não falar, você vai apanhar. Então, pode ser um conflito de fala, medo com raiva, não poder, não conseguir falar. Segundo conflito. Terceiro conflito. Agora são os conflitos chamados metafóricos. O que é um conflito metafórico? É algo que não é real aqui, ó. Porque a fala é real. A fala, tá na prega vocal, é real. Engolir um alimento é algo real. Agora nós vamos para os conflitos virtuais ou metafóricos, tá? Então, por exemplo, a criança que tem criatividade reprimida, ela não pode ser ela e é punida. Criatividade reprimida em crianças. Adulto não dá isso, mas criança sim. Criatividade reprimida. Isso é bobagem. Não faz isso. Quando alguém desvaloriza, quando alguém xinga, quando alguém critica e julga a criatividade da criança, e a criança começa a não poder ser ela, pode gerar amidalite também, segundo alguns estudos. Quarto conflito, esse quarto conflito também metafórico, é o conflito que a gente chama de devolver algo que já era meu. Devolver algo como se fosse regurgitar. Eu comi algo, meu cérebro fala, comi, é meu. E daqui a pouco regurgita e volta. Mas no sentido de algum bem, algum objeto da criança. Quando a criança tem que devolver algo que ela já achava que ela era dela, com forte injustiça, ela também pode gerar uma amidalite. Então vou repetir os 4 conflitos. Dificuldade em engolir algo. Comida, bebida, choro. Engole o choro. Choro reprimido, remédios, peito da mãe. Dificuldade em engolir algo com medo e raiva. Segundo, fala. Não poder falar algo com medo e raiva. Terceiro, criatividade reprimida. A criança não poder ser ela, ser criticada, julgada o tempo todo na criatividade. Quarto,
ela tem que devolver algo que ela já considerava que era dela. Ela tem que devolver algo que ela já considerava que era dela. Esses dois são conflitos metafóricos e virtuais. Menos comum. Não comece pensando que são eles. Eu começaria pelos dois primeiros. Nunca é tudo. Sempre é um dos quatro. Vou repetir. Choques emocionais podem levar crianças, adultos a amidalite crônica. Choques emocionais inesperados. 4 grandes conflitos dele. Conflito de não conseguir engolir algo real. Comida, alimento, remédio. Engolir o choro. Aí é virtual. Com medo e raiva. Segundo, fala. Não poder falar algo com medo e raiva. E os conflitos virtuais e metafóricos. Criatividade reprimida. E ter que devolver algo que ela já considerava que era dela. E aí, Gustavo? E aí você vai ter que fazer uma pesquisa. Se você quer tratar em casa, você sabe o seu filho, sua filha, ou você mesmo, provavelmente que você viveu. E geralmente se repete. Se é com mãe, geralmente repete com mãe. Se é com pai, geralmente com pai. Masculino ou feminino. Se é mãe, daqui a pouco é mãe, daqui a pouco uma professora. Se é pai, é homem, daqui a pouco é um professor. E assim por diante. O que eu mais encontro é com a mãe. Então o que você vai fazer? Agora eu vou ensinar a tratar. Um tratamento geralzão. Não é um tratamento específico. Pode ser que dá resultado para muitos. Não vai dar para todos, porque você tem que ser específico para tratar todo mundo, né? Então eu vou dar um tratamento geralzão. O tratamento geralzão é o seguinte. Se é criança até 10 anos de idade, você vai fazer 3 noites seguidas, você vai falar com essa criança à noite, com ela dormindo, acima de 20 a 30 minutos, que ela já está no sono profundo, você vai chegar, mãe, tem que ser a mãe, não pode ser outra pessoa, tem que ser a mãe. Vai chegar próximo da cabeça da criança, vai sussurrar para ela e vai falar o nome dela. Por exemplo, se fosse Maria, vai falar Maria, querida filha, querida alma e espírito. E aí você vai falar o conflito que ela viveu, ou que você acha que ela viveu. E se você é mãe, que está falando ali, e vai ser você, pode ser que foi você que viveu. Porque tem conflitos reflexos. Muitos conflitos são reflexos de choques emocionais que a mãe viveu. Na vida fetal, na gestação e depois que a criança nasceu. Só transferiu para o filho. Por culpa da mãe? Não tem nada a ver com culpa. É um reflexo. Então eu começaria, primeiro, você. O que você viveu? Será que foi com sogra? Será que foi com sua mãe? Num almoço? Será que foi com a cunhada? Com quem foi? Ah, Gustavo, não sei. Na dúvida, você fala algo que você acha que você viveu e o que a criança viveu. Eu sei que é complexo, por isso que o tratamento não é tão simples assim. Eu estou fazendo um geralzão. Olha que interessante. Mas quando você identifica exatamente o que é e você dá os comandos para o cérebro da criança, ele desbloqueia e parece milagre, para essas inflamações e infecções. Não precisa de cirurgia. Não precisa. Só que você tem que saber identificar. Por isso que o meu tratamento ajuda muito. Eu sou muito rápido para fazer isso. E eu tenho técnicas. Que você que está aí não tem, óbvio que não tem. Eu faço isso há 22 anos. E eu estou ensinando aqui um geralzão. Então você vai chamar o nome da criança, sussurrando. Vai falar... querido filho, o nome da criança, querida alma e espírito. Se foi o primeiro conflito, dificuldades de engolir algo que eu, sua mãe, vivi, quando eu estava grávida de você, com medo e raiva, tudo isso agora acabou, você não foi culpada, eu te perdoo, agora eu te libero disso tudo. De agora em diante, você está livre para engolir, comer tudo que você quiser. Eu dei o exemplo do primeiro conflito. Mas você tem essas 4 opções. Que aí você vai ver, cada um é um. Cada um é de um jeito. Então você tem que saber o que foi com você,
ou com o bebê, sempre é primeiro mãe, depois filho. Primeiro é algo que talvez a mãe viveu, e depois é o filho que viveu. E às vezes é os dois. A mãe viveu e depois, quando nasceu a criança viveu em casa, a criança viveu na escola e assim por diante. E aí tem que tratar os dois. Por isso que no meu tratamento eu sempre trato a mãe e trato o filho. Porque aí dá muito resultado. Antigamente, quando eu tratava só o filho, o resultado era menor. Hoje não. Hoje trata, a probabilidade de voltar é bem baixa. Resolve mesmo. Certo?